Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, de coração. Pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a Revolução Russa. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Mas antes de iniciarmos o conteúdo, deixe aquele like carinhoso, deixe seus comentários, se inscreva no canal, assim o YouTube agradece e eu também. Para começar, a gente vai ver como que era a Rússia no início do século XX. A Rússia é um país enorme, uma parte dela fica na Europa e grande parte na Ásia. A população era numerosa, grande parte eram camponeses, 80% da população. Era um período em que as pessoas viviam parecido com a época do feudalismo. Na Europa, as pessoas viviam em condições servil. Os camponeses viviam em condições difíceis. Nesse período, apenas 20% da população fazia parte da nobreza, do clero e da burguesia. A sociedade era totalmente desigual. A maioria camponeses. A economia era baseada na agricultura. Havia pouca industrialização. As poucas fábricas que existiam eram internacionais. Possuíam um regime absolutista, aquele que o monarca possuía todos os poderes, criava e executava as leis, controlava tudo em todos os setores. Na Rússia, o absolutismo era controlado pelo czar, que era um título que os russos davam aos seus reis. O czar, ele controlava toda a política e quem se atrevesse a ficar contra, iria se dar muito mal. A diferença social contribuiu muito para a Revolução. E no século XX, essa diferença piorou muito mais. Os historiadores tratam essa revolução em 3 períodos principais. A primeira em 1905, a segunda em fevereiro de 1917 e a outra em outubro de 1917. Falaremos um pouquinho de cada uma delas. A primeira, a Guerra da Manchúria, em 1905, que foi uma disputa entre o Japão e a Rússia. Essas duas potências disputavam um território que era da China e era um território chamado Manchúria, daí o nome do conflito. Esse território era rico em carvão e mineral, que era um combustível muito importante utilizado nas indústrias. Então havia ali o interesse de recursos. O Japão vence e acaba aumentando seu território. As consequências dessa guerra foram fome em algumas cidades, muitos mortos, e as condições dos camponeses que pioraram ainda mais. E o movimento revolucionário de 1917, que teve como principal dos motivos foi a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ou seja, o impacto que essa participação causou no território russo. A Rússia entra na guerra do lado da Tríplice Entente. Apesar de ter participado da Tríplice vencedora, ainda assim o impacto que essa guerra causou na Rússia foi muito grande. Muitos mortos, prejuízos materiais. A classe trabalhadora estava passando por sérios problemas. Os alimentos estavam muito caros, muitos passando fome. E com tudo isso, a oposição contra o czar cresce ainda mais. E assim o czar acaba renunciando. E nesse momento tinham no poder o czar e o parlamento,
que era um governo eleito pelo povo. O TSE desiste e o parlamento fica governando sozinho. Porém, havia um grupo que estava também insatisfeito com o parlamento. Segundo esse grupo, o parlamento não estava beneficiando a classe trabalhadora. E aí, o que acontece? Junta a insatisfação do povo e as consequências deixadas pela guerra, acaba levando à segunda revolução, a Revolução de Outubro de 1917. Nessa revolução, um grupo das organizações de trabalhadores, chamado bolcheviques, liderado por Vladimir Lenin, faz um novo movimento revolucionário. A ideia era fazer uma revolução social na Rússia. O objetivo era, além de tirar a Rússia da guerra, ainda implantar o socialismo. A ideia era que todo o poder político ficasse, a partir de então, na mão dos trabalhadores. Todos os países que surgiram depois da Revolução Russa, como a União Soviética, tinham o símbolo do socialismo. Os bolcheviques assumiram o poder em outubro de 1917 e implantaram uma série de mudanças. Por exemplo, confiscaram os bens da igreja e de uma parte da burguesia, fez reforma agrária, congelaram salário, dentre muitas outras mudanças. Tudo isso, é claro, para ganhar a simpatia dos trabalhadores. Por hoje é só, fico por aqui, agradeço a companhia de vocês e espero ter contribuído, nem que seja um pouquinho, para o conhecimento de vocês. Um beijo no coração e até a próxima aula.